Vamos aí na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses 3, 1 em diante. Paulo disse assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e assentado à direita de Deus. Viu? Cristo vive. Presta atenção no que você está lendo, para ninguém te enganar. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Onde Cristo vive. Então, se Cristo vive lá no alto, que é para o alto que nós vamos nos encontrar com Ele, então Ele ainda não está entre nós. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta. A vossa vida está oculta. Guarde essas palavras, irmão. A tua vida está oculta. A nossa vida está escondida com Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, Ele ainda não se manifestou, a sua presença, a sua manifestação corpórea, presença dEle, que todos os olhos verão, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu queria deixar essa palavra para a igreja do Senhor, sobre pensar nas coisas do alto, viver as coisas do alto, porque quando nós começamos a focar as coisas daqui da terra, nós ficamos com medo. Nós sentimos algo assim estranho. Não sei quem você é um ser humano igual a mim, eu sou um ser humano igual a você, que quando os nossos olhos começam só a olhar para os acontecimentos, as notícias que surgem, que vêm, como uma enxurrada de informação negativa, se você não estiver firme, entendeu, Roberto? Se os teus olhos não estiverem lá para cima, aonde o Cristo vive, o Cristo vivo, o Cristo vive, o Cristo vive, lá em cima, o Cristo vive. Porque eu estava lendo aqui uma história que aconteceu no Antigo Testamento, lá no livro de Reis, no capítulo 1 de Reis, no versículo 18, é interessante, só um versículo, não vou ler a história não, porque a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 20, então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel, e ajuntou-se os profetas no Monte Carmelo. Você sabe que foi uma guerra entre Elias e os profetas. O que me chamou a atenção não é a guerra, foi a palavra que Elias usou aqui. Versículo 21, então ele diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse, o que ele disse? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor que é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. É hoje, amado,
Até quando nós vamos ficar entre dois pensamentos? Deus é por mim ou Deus não é por mim? Deus, não é, irmãos? Deus é contra mim ou Deus é por mim? A Bíblia diz que Deus é por mim. A Bíblia diz que vai cair um aqui, vai cair dois ali, e eu não serei atingido. Então, eu não posso pensar que eu vou ser, se a Bíblia diz que eu não vou ser. Então, eu tenho que posicionar a minha mente. Eu falei aqui hoje à tarde sobre o pensamento de Jó. Ele ficava pensando no terror, e o terror sobreveio. E Jeremias falou: eu quero pensar, eu quero voltar a minha mente para as coisas que me traz alegria, que me traz esperança. Então, quando Paulo escreve aos Colossenses, falou: olha, pense nas coisas lá do alto, aonde o Cristo vive, aonde ele está. Ele diz: quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ele ainda não se manifestou. Enquanto ele não se manifestou, volte lá para Colossenses. Enquanto ele não se manifestou, 3. Quando ele diz no versículo 4, ele diz, Colossenses 3, 4, ele diz: quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Mas enquanto ele ainda não se manifestou, como é que eu ajo na minha vida? Versículo 5. Olha aí. Porque quando ele se manifestar, eu não vou mais precisar fazer isto aqui que o versículo 5 está falando. Porque ele, quando ele se manifestar em nossa vida, o que é mortal será revestido de imortalidade, e o que é humano será absorvido pela vida, o que é terreno será absorvido pelo celestial. E a Bíblia diz que o que é de humilhação será transformado num corpo de glória. Então, mas ainda não estamos nesse corpo de glória. Então, o que nós temos que fazer? Diz o versículo 2: pensai aonde? Pensai. Tem um desfoque. Se eu posso ajudar vocês e a essa população que está em desespero total, desfoque. Pastor, mas é muito difícil. Claro que é difícil para todos, amados. Não tem um ser humano nessa terra que não está passando pelo fogo. Olha, nós estamos sendo provados, irmão, no fogo, hein? Nós estamos vivendo. Você recebeu o batismo de fogo por causa disso, amado. O batismo que está sobre você, batizado com o Espírito Santo e com o fogo, é para isso aí, provar esse momento de suportar com longanimidade, perseverar em oração, clamai a Deus, achegai-vos a Deus, achegai a palavra, confessai a palavra, fique na palavra, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto. Medita, quando diz, medita nela de manhã, de tarde, de noite, fica com ela. Por isso que nós estamos voltados para o ensino. De manhã, é de tarde, é de noite, é a rádio na madrugada. Irmãos, essas nossas programações de rádio, de internet, está salvando muitas vidas, amado. Inclusive a minha e a sua, a nossa vida. Está salvando nossas vidas. Não, muita gente que tem entrado em contato conosco, elas têm dito: eu não sei o que seria de mim se eu não pudesse ficar ouvindo essa palavra. Tem gente que eu só durmo com o rádio escutando as palavras, porque se eu desligo o rádio, vem os pensamentos que eles estão colocando na nossa mente. Se você se desliga do celestial, o humano toma conta da tua mente. Não sei se acontece com você. Só você se desligar. Eu já peguei o meu macete. Meu macete, quando eu estou com um pouquinho de dificuldade, eu boto lá meu fone no ouvido e fico ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra, a leitura da palavra. Daqui a pouco aí vai chegar de manhã. Então, vamos voltar a nossa mente para Deus. Não vamos ficar, como disse o profeta, até quando nós vamos ficar pensando que Deus é por nós, ou se Deus não é por nós? Até quando nós vamos duvidar
que Deus falou que nos guarda? Até quando nós vamos duvidar que Deus falou que nada vai te tocar? Até quando nós vamos ficar duvidando que nós estamos nas mãos do Senhor, alguém vai tirar, o mal vai pegar e vai nos levar e vai fazer mal? Irmãos, tudo que acontecer comigo, com você, Deus tem o controle. Deus, diga assim, Deus tem o controle. Entregamos a Deus, diga, eu entrego a Deus. Então ocupe a tua mente. Ocupe a tua mente. Porque a nossa natureza terrena, aí ela vai querer pensar, aí por isso que Paulo falou, fazei pois morrer, porque Cristo ainda não se manifestou no nosso espírito, a nossa carne continua sendo carne, você sabe disso, né? Mesmo com todo esse grau de informação, nós continuamos tendo uma natureza perversa. 2 de Timóteo, eu quero orar com você, eu queria que você que veio aqui para orar, vamos orar, deixa eu acabar aqui essa, 2 Timóteo 1, três em diante. 2 Timóteo 1 diz, dou graças, aqui, isso aqui é um louvor a Deus, quando Paulo diz assim, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Sempre quando me desperto pela madrugada, e eu sempre penso na igreja, eu penso no povo de Deus, em vocês, no povo de Deus. Às vezes as pessoas ligam, pastor, ora por mim, eu pergunto para ela, você é uma ovelha de Deus? Ela fala, sou, então todos os dias eu oro por você. Eu não preciso dizer nome, porque é difícil você guardar todos os nomes na sua cabeça e ter um bloco com todo mundo que já me ligou para, se eu for carregar para lá e para cá os nomes das pessoas, né, minha irmã? Vou ficar ferrado. Aí vou ficar só lendo os nomes. Então eu oro pela igreja do Senhor. Eu oro, quando eu falo igreja, está aqui, está todo mundo incluído nas orações. Quando Paulo disse, eu dou graça a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, para a recordação que guardo de tua fé sem fingimento, mesma que primeiramente habitou na tua avó, Lloyd, e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Olha que a mãe e a avó, testemunho de família, né? Por esta razão, pois te admoesto que reaviveis o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado o espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhe, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Foi dada quando, irmão? Antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, a qual, olha, a salvação foi dada antes, mas foi manifestada após Cristo. Cristo manifestou essa salvação, ela foi dada antes. Se você ler o versículo 9 e o 10, diz, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu o quê? Destruiu a morte. Diga, destruiu a morte. Cristo destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Irmão, nós vamos viver eternamente. Somos de Deus. Diga, eu sou de Deus.
para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que ele que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus é poderoso para guardar a nossa vida até aquele dia. Eu estou, 2 Timóteo 1:13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé, com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. Então, amados, Deus não te deu espírito de covardia, Deus não te deu espírito de medo. Nós tomamos posição neste ministério. Nós acreditamos na palavra. Nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que isto sucederá segundo Deus disse. Não vai suceder nada fora do que Deus disse. O que Deus disse, isso, quando eu digo isto, eu me lembro da passagem de Paulo no naufrágio. Ele falou: olha, o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e ele me disse que não vai acontecer nada com ninguém. Irmão, não vai acontecer nada com vocês, amados. Amém? Não acontecerá nada, nada vai acontecer nem comigo, nem contigo, nem com a tua família, em nome de Jesus. Amém, igreja? Recebemos essa palavra? Amém. Vamos dar-lhe um santo aplauso ao nosso Senhor. Glórias a Deus por essa palavra. Glórias a Deus. Eu quero agora tirar esses 15 minutos. Queria que você, ou de pé, ou sentado, ou ajoelhado, você vai